vamos em frente, porque atrás vem gente, né? E aí, gente, onde me chamou a atenção, deixa o like para mim no vídeo, se inscreve no canal, né? Uma reportagem que eu vi aqui na minha cidade, né? É, no que se refere, assim, a quesito sexual, né? Sexualmente falando, viu, gente? Alguém assim que é da comunidade LGBTQIAPN+, pode ter avançado um pouco o sinal com uma outra pessoa, sabe assim, gente? E aí a pessoa estava no serviço da pessoa. Depois, a versão da pessoa que é LGBTQIAPN+, dizendo que a história não foi bem assim, não sei o que, foram parar todo mundo na delegacia, né? Pois bem, quem sou eu para julgar? Não sou eu, não sou nada nem ninguém para julgar, ainda mais eu, né, gente? Mas me chamou a atenção assim na hora que eu vi essa reportagem, né? Nem comentei nada lá nem nada, né? O quanto que Deus me libertou disso, dessa vida sexualmente falando, né? Ainda mais, e aí, gente, tô falando isso aqui, não é porque eu tô querendo aí, né, ser uma pessoa melhor do que as outras, não. Pelo amor de Deus, Deus me livre, não. Eu nem acho que eu sou uma pessoa melhor do que as outras, não. Pelo amor de Deus, gente. Mas assim, ó, o tanto que eu me libertei, assim, desses sentimentos, assim, de sexualidade, sexualmente falando, né? Eu comecei, gente, a enxergar a questão da sexualidade um pouco diferente na minha vida, viu, gente? Primeiro, que eu já tive várias exposições, e exposições assim severas, né? Onde eu pensei que nem de lá eu sairia, né? E todas as vezes que eu tenho que fazer lá no CTA e na CTA, nossa, gente, o coração da gente dispara. Ó, o exame de CTA para pessoas gays e homossexuais é a mesma coisa do teste de gravidez para mulher. É um babado. Olha, nossa, o dia que você tem que fazer aquele teste, gente, nossa, chego até passar mal aqui, porque eu já passei assim por muitos perrengues lá por conta dessa história, né? E várias vezes, nossa, tem um barulhão ali na rua. Sempre, só você começar a gravar, os barulhos chegam. Gente, e por várias vezes, quando eu estava lá no CTA, né, lá eu começo a pensar assim, meu Deus do céu, me ajuda eu não ter nada, tomara que eu não tenha pegado nada, meu Deus, se o senhor me ajudar, eu prometo que eu vou me comportar, eu prometo, não sei o que, eu prometo. Gente, é uma sensação assim ruim, sabe, e desagradável, de você não conseguir às vezes se controlar sexualmente falando, e de repente ter que ir lá fazer aqueles testes, né, porque tem algumas pessoas assim que às vezes que a gente fica, né, que você pensa assim, essa pessoa não sei não, essa pessoa não sei não. E a última vez que eu fui lá, eu fui ficar com um que não queria usar preservativo, e aí depois eu casquei fora também. Ele não queria usar o preservativo e eu casquei fora de lá. Só que eu já tinha feito um servicinho nele já, né? Um pré-serviço nele. Então você fica com um pouquinho de medo, né? Que depois você pensa assim, por que que essa pessoa não queria usar preservativo, não queria não sei o quê? Por quê, né? Por quê, né? E aí, gente, depois essa pessoa ainda foi esparramar para outras pessoas, né? Que eu tinha ficado com ele, na frente de várias outras pessoas. Nossa, mas eu fiquei com uma vergonha nesse dia, dele ter esparramado para outras pessoas que eu tinha ficado com ele, meu Deus do céu. Minha cara, gente, eu não tinha onde colocar minha cara. Se tivesse um buraco ali, eu tinha me enfiado naquele buraco, sabe assim? De tanta vergonha que eu fiquei, né? E aí, gente, eu comecei assim, o meu cristalzinho dos homens fez assim, ó. Quebrou. Quebrou. Porque perdeu o encanto. Perdeu o encanto, gente. Sinceramente, assim, perdeu o encanto, né? E outro período foi chegando ali no final do ano, né? Uma pessoa que eu sempre quis ficar, né? A pessoa chegou a dar uns passinhos assim pro meu lado, né? Assim, que queria alguma coisa, né? Mas aí queria ejacular dentro da minha boca, né? E aí, gente, e era uma pessoa que eu sempre tinha sonhado em ficar com essa pessoa, né? E aí, gente, essa pessoa queria ejacular, lógico que sem preservativo, né? Dentro da minha boca. E aí, gente, ó. Aí que sanou mais a minha vontade ali dessas questões aí sexualmente falando. E naqueles remédios que a psiquiatra me passou,
né, que eu fui na psiquiatra o ano passado, naqueles remédios que ela me passou também, aquilo lá zerou a minha libido. Tanto é que depois eu preferi parar de ir na psiquiatra porque eu não queria mais aqueles remédios, porque aqueles remédios estavam me deixando, ó, uma pessoa completamente desnorteada. Aí que eu tava ficando desnorteada mesmo, viu, gente? E os remédios lá me broxou assim totalmente, tirou totalmente a minha vontade ali, né, de ter algum relacionamento ali com outros homens e não sei o que. Gente, tirou assim de uma forma, mas de uma forma que eu não tava nem mais me reconhecendo assim. Sabe? Nem me reconhecendo. Tem alguns homens que mandam mensagem assim pra ficar comigo e eu nem respondo nem nada, porque me tirou assim qualquer vontade. E, gente, pra liberar o caneco, assim, pessoas como eu, né, lá atrás, né, gente, você tem que estar com muita vontade. Porque liberar o caneco não é uma coisa assim, então, meu Deus, como ali na frente que as mulheres têm, que é só você abrir ali, né, as perninhas e tá tudo bem. Não, você tem que dar uma estimulada ali atrás, né? Você tem que estar com um certo tipo de vontade, porque senão não é todo dia, gente, que não vai doer, que às vezes dói, né? Então, você tem que pelo menos estar com tesão naquela pessoa, né? E se você não tá com tesão, se você não tá com vontade, vai doer muito além do normal, né? Algo que você esteja fazendo só por fazer. E eu sou a pessoa que gosta mais atrás, né? Na frente, nem cogita pra mim, né? Ficar com mulher, então, você risca logo assim, porque não é minha praia mesmo, entendeu, gente? Mas o que eu queria falar pra vocês, né? Que depois de tudo isso, assim, sabe? Parece que algo foi desligado assim em mim, né? Porque eu não penso mais, né, da forma como eu pensava, né? E esses dias eu tava pensando assim, nossa, eu me sinto tão diferente assim, né? Quantos e quantos vídeos para o YouTube eu fiz sexualmente falando, né? Onde eu falei assim de coisas assim abertamente, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, né? Que hoje em dia não faz parte mais do cotidiano da minha vida e que eu consegui realmente me libertar disso, né? Porque, gente, eu gosto muito de homens, chega a me dar assim até uma tremedeira às vezes, porque eu gosto muito, né? E mas tem um limite. Esse gostar tem um limite. Quando ultrapassa esse limite, as coisas ficam cabulosas, né? E aí, cabulosas a ponto de você até ir parar numa delegacia, porque você não conseguiu controlar os seus instintos. E instintos esses que eu comecei a falar aqui no início desse vídeo, né? Então foi onde eu dei, gente, graças a Deus, né? Diz que a gente vai amadurecendo, né, gente? Diz que de 10 em 10 anos você vai gostando de outras coisas na vida, seus gostos vão ficando diferentes, né? Sua percepção de vida vai ficando diferente, né? E eu realmente acho isso mesmo, né? Porque, gente, eu não sou mais como eu era, né? Assim, se vocês vissem homens que eu deixo assim passar, porque às vezes, gente, não vale a pena, não vale a pena, porque às vezes os homens querem arriscar demais. Ah, e uma coisa que aconteceu também nesses últimos tempos aí, né? É, tinha esse homem, né, que não queria usar preservativo, que eu tinha feito um negócio lá com ele, né? E aí depois ele não queria usar preservativo, depois ele saiu esparramando para os outros que ele tinha ficado comigo, né? E um outro que eu tinha ficado antes dele, sabe o que ele fez, gente? Eu deitei e o outro homem deitou por cima de mim, né? E no que o outro homem deitou por cima de mim, ele me segurou, né? E colocou o preservativo e tirou o preservativo para ele poder ejacular, viu, gente? Então aí não adiantou nada ele colocar o preservativo, sendo que ele tirou o preservativo depois para ele poder ali chegar nos finalmente. Gente, e aí, gente, os homens te prendem assim por detrás deles, que ali eles fazem o que quiser com você. Não tem como você sair dali, porque ele te prendeu ali, né? Pro homem conseguir ali chegar no ápice dele, é tchum! E para passar alguma coisa ali, é tchum também para você, né? Então ali, gente, eu senti assim o cúmulo, né? Tanto é que depois para mim ele perguntou assim para mim depois,
você é virgem, né? E eu não, mas é porque eu fiquei sem reação dele tirar assim um preservativo como ele tirou daquele jeito, né? E aí me senti assim uma pessoa assim, ó, inútil naquela hora. Me senti assim uma pessoa assim inútil, sabe assim, porque pelo amor de Deus, onde que esse vício em sexo acaba levando as pessoas, né? Porque pelo amor de Deus, gente, não, tudo tem um limite, sabe? E aí eu não queria mais ficar me sujeitando assim a essas coisas, né? E aí eu dei uma podada no meu na minha libido sexualmente falando, viu? Porque eu prefiro assim estar só eu 99,9% das vezes do que estar com qualquer um aí que vai fazer eu passar por alguma desses constrangimentos aí que eu passei nos últimos tempos. E não vale a pena. Porque depois, quando você tá lá na fila do CTA lá para você fazer o teste, é você e Deus e a mulher que tá lá. Viu? E aí é uma doencinha para você levar pro resto da sua vida. Então você tem que ter muita consciência disso, tá? Porque às vezes ali uma brincadeirinha sua, uma derrapada sua, inseriu ali alguma doença ali em você, né? Que vai carregar aí com você pro resto da sua vida, né? E sabe aquele trem que eu tive nos meus lábios, né, gente? Eu também pensei que era pelas minhas peripécias sexuais. E isso deu uma podada também em mim sexualmente falando, né? Porque eu pensei assim, pode ser várias coisas, né? Inclusive sexualmente falando. Então, isso também deu uma podada. E eu hoje, gente, nem me reconheço mais, sabe? Nem me reconheço mais assim sexualmente falando. Eu tô uma pessoa completamente oposta a tudo que eu sempre fui, viu? Ó, eu posso contar assim nos dedos aqui dessa mão, de uma mão, com quantas pessoas eu fiquei no ano passado. Uma só. E foi, gente, só porque eu quis. E foi esse miserável aí que não queria usar preservativo. Depois disso também, ó, eu não quis mais. Eu não quis mais mesmo. Tive outras chances de ficar com outras pessoas e eu realmente não quis. Eu não quis mesmo, né? Eu não quis, né? Tinha uns três, de uma vez só querendo ali, né? E eu realmente não quis porque não valeu mais a pena para mim, perdeu a graça. Gente, depois daquele homem falando que ele tinha ficado comigo no meio daquelas outras pessoas, daquele jeito, mas perdeu a graça assim 100%, falando para vocês. Eu achei que lá o cúmulo da humilhação e o cúmulo do absurdo. Humilhações tenho passado bastante nos últimos tempos, né? Então aqui lá, gente, ó, quen, 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 tirou totalmente assim aquele meu desejo que eu tava ali naquelas pessoas. E agora eu vou além. Gente, seres humanos da cintura para baixo são todos iguais, né? Quem é feminino, feminino e quem é masculino, masculino, né? Só muda mesmo o endereço, né? E no caso assim, as mulheres têm os peitos, né? Mas tirando isso, gente, é tudo igual. É tudo igual. Né? Às vezes você pensa assim, nossa, como é ficar com essa pessoa? É mais do mesmo, é igual ficar com aquela outra pessoa e outra, e outra, e outra, e outra, e outra. Às vezes você vai só acumulando aí número de pessoas aí que você vai passando aí pela vida, né? E chega num certo determinado momento da nossa vida, né? Que quantidade chega-se até algo que te envergonhe, que te envergonha, né? Porque eu não vejo vantagem em você sair por aí falando que você ficou com tantos, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que. Meu Deus, não. Mas se você pensa assim, é um problema seu, é algo que você leva aí para sua vida, você faz o que quiser com a sua vida, mas eu não vejo graça, eu não vejo mérito nisso, eu não vejo troféu nisso, né? É você querendo ficar, ah, porque eu fiquei com tantas pessoas. Tá, e, 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 Então, gente, não, sabe assim? E eu mudei tanto, que eu acabei até excluindo um vídeo meu aí, né, de coisas sexualmente, né, falando. E olha, gente, que eu, tanto de coisas sexualmente que eu já publiquei aqui nessa internet, né, mas eu acabei até excluindo
tá? O vídeo lá com coisas sexualmente lá, porque eu me senti uma pessoa muito desconecta daquilo. Parecia que não era mais eu, que não, sabe assim? Parecia que quem gravou aquele vídeo não era mais eu. Mas de um determinados anos da sua vida assim, de 10 em 10 anos na sua vida, o ciclo da sua vida muda e você vai pensando diferente, né? Situações diferentes, né? Então é isso. Então eu me desconectei assim totalmente. Não é mais o meu mundo. E aí eu até apaguei aquele vídeo do meu canal porque definitivamente aquilo lá não faz parte de mim mesmo, não faz mesmo assim, não faz mesmo, tá bom? Então é isso. Mas, né? E gente, em outras situações da minha vida também, eu já passei assim, estar igual eu estou. Eu já tive bem pior do que isso, a ponto de não me querer mais relacionar sexualmente com outros homens, e que aí já fui várias vezes lá no CTA, né? E aí fui lá, até o CTA era em outro lugar, acho que era lá na Avenida Brasília, era lá, né? E aí conversei lá com a moça lá que fazia o teste na época lá, né? Que na época eles colocavam a gente para falar com uma psicóloga, né? E comentei isso com ela, né? Porque eu tava ficando com medo demais de ficar com os homens, porque os homens são muito safados. Quando chega ali na hora, eles querem tirar o preservativo e ejacular na sua boca, dentro de você e não sei o que. E é assim, ó. E aí e é assim para eles conseguirem isso, porque te prende ali por trás, você não vê nada, entendeu? Se você não ficar atenta, né? E aí, gente, tinha parado assim essa minha vontade de ficar com essas pessoas assim, né? E ela assim falando: "Não, mas você não pode parar assim sexualmente falando sua vida, porque sexo também é bom". Isso a psicóloga lá do CTA conversando comigo e falando comigo, viu? Você não pode parar a sua vida assim, porque sexo é algo bom, né, gente? Faz bem para nós também, né? E aí eu perguntei para ela como que era para ela, né, se relacionar com outras pessoas, né, sendo que ela vê lá tantas doenças que aparecem lá, né? E aí ela foi comentar lá comigo, né, que até para ela às vezes é um pouco difícil, né, mas que assim, né? E aí ela conversou um pouco comigo, depois, né, foi me dando umas vontades novamente até chegar nessas últimas situações que eu falei aí para vocês, gente. E que aí, ó, para mim, no meu caso, não vale a pena. Não vale a pena mesmo, né? Até pelo certo tipo de vida que eu levo, por ser assim uma pessoa tão solitária, se pegar uma doença depois, gente, vai ser muito difícil. Ainda mais se tratando de uma cidade pequena como essa minha aqui. E ainda mais se tratando de qualquer lugar que eu vou, as pessoas me reconheçam. Né? Então, vai ficar algo assim muito difícil. Então, gente, eu tenho pensado muito sobre esses quesitos assim, e muitos eu vou deixando passar assim, não me interessa se eu fico muito tempo sem me relacionar com outras pessoas sexualmente falando, porque isso realmente assim não me interessa mais mesmo. Tá? Mulher, assim, não é minha praia, eu não curto mesmo, não é pra mim, né? Tanto é que eu me acho que até que eu sou uma outra também, né? Mas, assim, homem, gente, assim, eu tenho ponderado, assim, bastante, viu? Ponderado, assim mesmo, tá? Até, gente, assim, ó, coisa pornográfica, às vezes, assim, eu vejo, assim, só por ver, né? Porque, assim, é mais do mesmo. É tão mais do mesmo. Vocês já pararam para perceber, gente, que às vezes, assim, ó, os seres humanos, as histórias são diferentes, mas assim, ó, às vezes são tudo tão iguais uns aos outros, né? Que às vezes, assim, ó, você pensa assim, nossa, como a vida assim parece ser diferente, mas que no final acaba sendo tudo igual uns dos outros, porque são seres humanos em busca de evoluções, né? Então é isso. Então tá? Então é isso, gente. Mas eu mudei bastante na minha vida, isso sexualmente falando, né? E eu também, gente, parei, né, de falar assim, de ficar fazendo esses vídeos assim, porque não compensa mais no YouTube hoje em dia, né? Essas coisas sexualmente falando assim, né? Não é legal no YouTube mais, né? E eu não tenho mais essas experiências assim por minha livre e espontânea vontade mesmo, né? E que, gente, não faz mais sentido para mim, entendeu? Não faz mais sentido. Né? E às vezes eu fazia aqueles vídeos assim, sexualmente falando, né? E às vezes, gente, eu saio na rua, as pessoas dizem que me assistem, que me acompanham, e não sei o que, não sei o que. E aí vem comentar os assuntos dos vídeos comigo, né? Me deixa eu uma pessoa morta de vergonha.
né? Porque nessas épocas eu ficava assim falando coisas muito sexuais e depois na hora de você encontrar na rua quem tá ali te assistindo os seus vídeos, você pensa assim, meu Deus, e eu falei umas coisas bem cabulosas. Te dá vergonha, gente, te dá vergonha, né? Porque aí, você ligar uma câmera e começar a falar, ok, mas aí, quando você vê ali na sua frente quem tá te assistindo, quem tá ali por trás das visualizações, aí te dá um certo tipo assim de vergonha, e aí você, ao passar dos anos, você vai tendo um certo tipo de posicionamento assim diferente, né? Então é isso. Ai, gente, então é isso, tá bom? Fiquem com Deus e até o meu próximo vídeo. Mas para cada cabeça uma sentença. Se o que eu falei aqui para vocês é balela, então vivam a vida de vocês, porque cada um é cada um. As experiências que eu passei são experiências que eu passei. Você tem as suas próprias experiências para passar, você tem a sua própria vida para você viver. Cada um é cada um e cada qual é cada qual. Beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.